Graça e paz, que Deus abençoe o seu entendimento através desse estudo bíblico de João, capítulo 18. Quero compartilhar com você aqui hoje esse estudo de uma maneira prática e simples e que você venha realmente entender a palavra de Deus. Minha sugestão para você, pega a sua Bíblia, leia depois o capítulo 18 todo para que você entenda esse estudo bíblico, ok? Eu não vou conseguir ler aqui no vídeo para que o nosso vídeo não fique muito longo. Quero ser breve, quero ser objetivo e quero compartilhar com você aqui os pontos importantes. Bom, o texto de João 18 vai nos apresentar a prisão de Jesus. O capítulo 18, ele marca o início dos momentos finais do ministério terreno de Jesus, revelando sua prisão, julgamento e as primeiras etapas do caminho até a cruz. João 18 nos ensina que a vontade de Deus se cumpre mesmo nos momentos mais difíceis e que Cristo se entrega voluntariamente por amor. Foi exatamente o que ele fez, né? Ele se entregou por amar as nossas vidas. E ele fez isso para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Bom, disso não temos dúvida. Eu quero colocar então um contexto para que você entenda esse capítulo. Após a oração em João 17, que foi o nosso último vídeo aqui desse estudo, Jesus vai com seus discípulos para um jardim além do ribeiro de Cedron, em Jerusalém. E nesse lugar, ele era conhecido por Judas Iscariotes, que conduziu os soldados para prender Jesus. O ambiente era de tensão, mas também de cumprimento das Escrituras e do plano redentor de Deus. Então Jesus termina a sua oração, pega os seus discípulos e vai ali para esse jardim além do ribeiro de Cedron. E lá nesse local, que era um local onde Judas conhecia também, até porque ele era um dos 12, foi aonde Judas traiu Jesus e levou consigo os soldados para prendê-lo. É claro, tudo isso fazia parte do plano de Deus, da obra redentora. Quando a gente lê Isaías 53, se você não leu, leia depois, tem até um vídeo aqui no canal, que vai falar exatamente tudo o que ia acontecer com Jesus. E é tudo aquilo que foi profetizado por Isaías se cumpriu em Cristo Jesus. Então esses foram os primeiros passos aqui até a cruz, a traição, a prisão de Jesus, a humilhação e a sua entrega voluntária, que isso fique bem claro, ele se entregou voluntariamente, pois ele tinha toda a autoridade. E é isso que nós vamos aprender aqui nos próximos vídeos. Vamos lá. A prisão de Jesus, ela foi voluntária. Quando a gente lê do versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 18, quando os soldados chegam, Jesus ele vai e se adianta, ele não se esconde, e pergunta, a quem procuram? Essa parte aqui é muito forte. E ele responde, sou eu. Naquele momento que Jesus fala isso, eles recuam e caem por terra, mostrando que ele tinha autoridade divina, mesmo naquele momento. Ainda assim, ele se entrega voluntariamente. Pedro tenta até agir com violência, cortando a orelha do soldado, mas Jesus o repreende, demonstrando que seu reino não é estabelecido pela força. Então, logo de início, isso nos ensina uma lição. Ainda que a gente não entenda a vontade de Deus, a gente precisa confiar. Foi justamente o que eu coloquei na aplicação sobre a entrega e confiança. Jesus mostra que a vontade de Deus não é cumprida pela força humana, pela nossa ação, como fez Pedro, mas pela submissão ao propósito divino. Cristo estava cumprindo a vontade de Deus. Ele precisava ser preso, ser crucificado. Muitas vezes queremos resolver tudo com a nossa própria mão ou com nossas próprias mãos, mas Cristo nos ensina a confiar no plano de Deus, mesmo quando não entendemos. Então nós precisamos entender isso, que a vontade de Deus não é a nossa vontade, mas ela é boa, perfeita e agradável. Jesus estava cumprindo a ordem do Pai, que era ser crucificado, que era ser entregue nas mãos daqueles que iriam crucificá-lo. Mas tudo isso tinha um propósito, salvar a minha e a sua vida. Pedro não entendia isso. Tentou agir ali, tentou proteger Jesus, mas ele estava agindo por conta própria, pois essa não era a vontade de Deus. Ok? Bom, esse é o primeiro ponto, do versículo 1 até o versículo 11. Continuando, quando
vamos para o versículo 12 até o versículo 24, o texto nos apresenta Jesus diante das autoridades religiosas, diante ali dos líderes poderosos da época. Ele foi levado ao interrogatório diante dos líderes religiosos, onde, questionado sobre seus ensinamentos, ele responde com firmeza e transparência, afirmando que sempre falou abertamente, mesmo sendo tratado com injustiça. Jesus mantém sua postura de verdade e de integridade. Isso aqui é maravilhoso. Ele se manteve ali firme diante dos líderes, falando: olha, sempre falei abertamente com vocês, sempre falei e fui injustiçado por aquilo que falava, porque eles tinham inveja de Jesus, eles estavam realmente condenando um inocente naquele momento, mas tudo isso fazia parte do plano. E o que isso nos ensina de aplicação? Bom, seguir Jesus implica permanecer firme na verdade, mesmo diante da injustiça. A fidelidade a Deus não depende das circunstâncias, mas do compromisso com a verdade. Então vai ter horas em nossa vida também que passamos injustiça, vamos passar injustiça, mas precisamos ser fiel àquilo que está escrito, aquilo que a palavra diz, mesmo diante da injustiça, diante da mentira que esse mundo apresenta, pois temos a verdade ao nosso favor, que é a vontade de Deus. Jesus não precisou se omitir, ele se manteve firme diante daqueles que eram religiosos, que eram para cumprir a vontade de Deus, mas não estavam cumprindo. Aliás, até estavam, porque o plano da cruz fazia parte do plano de Deus. Então Jesus se manteve firme diante deles e falou abertamente, sem nenhum medo, mas foi injustiçado como sempre. Continuando então, o texto nos apresenta aqui do versículo 15 até o 27, que é a parte final, a parte que me chama a atenção, que é a negação de Pedro. E aqui eu queria sua atenção para esse ponto, tanto que o texto vai dar ênfase a isso. Enquanto Jesus enfrentava o julgamento, Pedro, que conhecia o seu mestre, negou ele 3 vezes. Esse momento revela a fragilidade humana diante da pressão e do medo. Mesmo tendo boas intenções, Pedro falha, Pedro falhou. E o que isso nos ensina de lição? Todos nós somos suscetíveis a falhas, mas isso não define nossa história. A graça de Deus é maior que nossa queda. Eu quero justamente ler para você esse versículo que Pedro nega Jesus. Capítulo 18, versículo 25, quero ler essa parte, diz assim um texto. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? E aí ele disse, negando: não sou. Olha o que o medo e a circunstância faz com aquele que andava do lado de Jesus. Então isso mostra que somos falhos. Estamos sujeitos a falhar, mesmo andando com Jesus, conhecendo a Jesus e vendo o seu poder e seus milagres. Pedro participou de tudo. Tudo que Jesus fez no seu ministério terreno, Pedro viu, participou. Mas mesmo assim, diante da pressão, diante do medo, de tudo aquilo que estava acontecendo, Pedro, aquele que cortou a orelha do soldado, ele mesmo, depois de algum tempo, foi lá e negou diante das pessoas. Diz aqui o texto que ele negou, não sou. Versículo 26. E um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortou, insistiu: eu não vi você com ele no olival? Mais uma vez, Pedro foi lá e negou. E no mesmo instante, o galo cantou. Olha que situação. Olha o que Pedro fez. E sabe por que ele fez isso? Porque ele é humano. E o ser humano está sujeito à falha. Pedro aqui ainda não estava cheio do Espírito de Deus. Porque o Espírito ainda não tinha sido derramado. Somente quando o Senhor fosse, o Espírito viria. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, esse mesmo Pedro aqui, que estava com medo, negando Jesus, numa pregação, converteu milhares de pessoas. O mesmo Pedro. Isso nos ensina
algo profundo que eu quero trazer para você aqui. Que ainda que você tenha cometido falhas, negado Jesus com a sua atitude, com o seu comportamento, talvez diante de uma situação de medo, de injustiça, mas o Senhor jamais te abandona. Ele continua te amando. E Ele pode fazer a mesma obra que fez com Pedro em você também. Te encher do Espírito Santo e fazer você ser uma boca de Deus aqui nessa terra. Isso é maravilhoso. Pense nisso. Para a gente concluir, então, nosso entendimento, eu quero colocar para você. Jesus ali foi levado diante de Pilatos, do versículo 28 ao 40, e diante de Pilatos, onde afirma que seu reino não é desse mundo, Pilatos reconhece então que não tinha nenhuma culpa em Jesus, mas pressionado pelo povo, oferece soltá-lo ou libertar Barrabás. A multidão escolhe então Barrabás, revelando a rejeição humana ao Salvador. Da mesma forma que aconteceu em Isaías 53, que está escrito que ele seria rejeitado, aconteceu também no momento que ele foi preso. Que profundo isso. E o que isso nos ensina, então, de lição geral, esse capítulo 18, essa cena? Bom, João 18 nos ensina que Jesus se entregou voluntariamente por amor, mesmo sendo inocente. Ele permaneceu fiel, enquanto os outros falharam. O capítulo nos desafia a confiar no plano de Deus, a permanecer firme na verdade e reconhecer que Cristo escolheu a cruz para nos salvar. Esse capítulo nos ensina isso. Eu queria que você pensasse nisso hoje. Jesus se entregou voluntariamente. Sabe por quê? Porque ele decidiu obedecer ao Pai. Hoje, eu e você precisamos obedecer a Deus. Às vezes não entendemos, não sabemos os planos de Deus. É difícil obedecer o Senhor, confesso, mas é necessário para que uma obra maior seja feita em nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. A morte de Cristo nos deu direito à salvação, acesso ao reino dos céus, ao Pai. Pense nisso hoje, tá bom? E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, interagindo com você. Lembrando que o esboço desse estudo bíblico está aqui na descrição do vídeo, você pode acessá-lo, você pode compartilhar com quem você quiser. Deus abençoe sua vida, fique na paz e até o nosso próximo vídeo.